Olá, estamos aqui no estúdio da E-Continuada com o professor Silvio e o professor Giovanni e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante para você empresário que quer, melhorar os resultados da sua empresa com as dicas que a gente fala e, obviamente, estabelecendo um bom diálogo. Hoje nós vamos falar sobre consumo consciente. Vamos entender que alguns recursos que a gente tem são finitos, ou seja, que esses recursos acabam. Então nós vamos falar do consumo consciente, seja do meio ambiente, seja do consumo pessoal, mas principalmente, claro, associando tudo isso a uma prática dentro da empresa. Como é que a gente pode melhorar o consumo dentro da empresa? Usando essa palavra que o consumo, aliás, ele é finito, ou seja, que ele tem um fim, nós vamos iniciar o papo dizendo assim, o que é, vamos chamar assim, pensar financeiramente no sentido da cultura, professor Silvio, professor Giovanni, como é que o pessoal que está em casa, os empresários que estão em casa nos assistindo, eles vão adquirir essa cultura de pensar financeiramente? Professor Giovanni, por favor, como é que a gente consegue passar esse recado para os empresários? O mundo empresarial tem que entender que toda ação gera uma reação. Então, consequentemente, quando eu tomo uma decisão de qualquer coisa, eu estou consumindo um recurso. Seja um recurso humano, seja um recurso operacional, seja um recurso financeiro. Como você bem disse, é um recurso finito e que automaticamente eu preciso usar bem. Então, a minha mão de obra dentro da minha empresa, ela é finita, ela tem uma carga horária a ser usada. E como é que eu vou usar isso dentro daquele tempo, com tudo que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter consciência de como eu estou usando esse recurso. Professor Silvio, isso significa pensar financeiramente? Porque às vezes as pessoas entendem que pensar financeiramente necessariamente tem que ter dinheiro, né? Exato. Dinheiro na mão. Fala um pouco mais, professor, como é que a gente consegue entender esse pensamento financeiro baseado no que o professor falou? Então, vamos lá. Quando a gente pensa, vai falar assim, vamos pensar financeiramente, a gente tem que pensar que nós temos recursos à disposição, certo? Então, por exemplo, você está lá na sua empresa, não é? Vai todo mundo almoçar e deixa a luz acesa, certo? Pode parecer algo mesquinho, não é? Mas veja, não é? Aquele recurso está sendo gasto, está sendo consumido. Vai chegar uma conta no final do mês, não é? Com aquele recurso que você vai pagar. Não é? Então, não é melhor usar esse recurso de uma outra forma? Quer dizer, custa, não é? Desligar o interruptor da luz? Um outro ponto que a gente já viu mais de uma vez, né, nas empresas, você vai lá usar o toalete e tem aquele barulhinho de fundo, que parece uma água correndo. Não é? E aí está lá o acionamento, não é, da descarga, está disparado, por exemplo, certo? O que eu faço? Eu vou e procuro localizar alguém da manutenção daquela empresa, mesmo não sendo muitas vezes da empresa, certo? Aquele recurso está sendo mal usado. Às vezes uma torneira aberta no banheiro uma torneira também, aberta. Não só descarga, uma torneira aberta. Isso. É o que a gente chama, por exemplo, o gasto com as pequenas coisas. Isso. Professor, no pessoal isso acontece também, né? As pessoas às vezes, a gente, claro, a realidade aqui para os empresários, obviamente, da empresa, mas fazendo as pontes com o pessoal e às vezes até com a questão do meio ambiente, a gente consegue fazer o raciocínio de todo mundo melhorar. O que são esses gastos com as pequenas coisas também no âmbito pessoal, professor? Sempre tem a ver com a educação financeira, né? Então, eu gosto de dar um exemplo muito fácil de entender e quem tem filho vai se identificar, que é levar uma criança ao parque num domingo, por exemplo, e depois sair para almoçar, né? Imagine um dia de sol, onde a criança chega, obviamente, no restaurante com sede, né? E você não levou a garrafinha de água da criança. Não levou de casa, Não né? levou de casa. E ela pede o primeiro suco antes de você pedir qualquer coisa, porque ela está morrendo de sede. Uhum. E aquele suco não basta para matar a sede dela, ela pede o segundo. E aí, já com a barriga cheia de suco, quando chega o prato, o que acontece? Não come direito. Não come o prato. E para ir enrolando, né? E o pai sempre falando, criança, você tem que comer. Tem que se alimentar você direito, tem que comer. Ela pede o terceiro para ir empurrando. Justamente para comer ainda melhor. Só nessa brincadeira, 3 copos de suco. Exato. E quanto custa um copo de suco? Muito mais caro que a garrafinha de água, né? Pois é. Principalmente se trouxer de casa. E aí quando você olha a conta, né? Você tem lá, vou chutar, R$10 um suco, que não é barato um suco, R$30 só de suco, mais o prato que ela não comeu, o dinheiro foi embora. Você fala assim, mas a gente vai tentar controlar o suco de uma criança? Não, não é isso. É uma questão de educação. A criança não tem o discernimento. Você tem que passar o discernimento.
Então, ao educar ela que naquele restaurante ela vai tomar um suco e ela mata a sede com água, você pegou esse recurso e esse recurso vai ser usado para a própria criança, porém, né, na educação, né, num lazer diferente e não necessariamente deixar esse dinheiro ir embora. E tem muitas vezes também as pessoas que gostam de estar na moda, né? Então, quando você fala desses 3 copos de suco, né, professor? Ah, não. Aí fica aquela coisa, não, deixa a minha criança. Né? É comida, não, tá tomando um suco, é natural. E a gente sabe que os restaurantes, a maioria deles, trabalham, a margem maior é justamente na bebida do que na comida, porque ela chama pelo preço da comida, o restaurante chama pelo preço da comida, mas no preço da bebida que vem. Então, essa questão de educar financeiramente, de estar na moda, professor, as pessoas às vezes acabam confundindo isso e aí vai deixando solto, né? E aí o gasto corre solto na questão pessoal, não é isso, professor? Exato. A gente pode, né, comentar aí 2 exemplos, vamos falar do homem e da mulher, não é? Certo? E aqui eu não estou comparando, né? Só estou usando como exemplo. Então, o homem já tem lá, sei lá, 15 camisas no armário. Né? Viu lá e achou mais uma bonita e comprou, né, mais uma camisa. Mas será que eu vou usar? Né? Certo? Às vezes é de um tom que está na moda e muda a moda, né? E aí aquela camisa fica encostada. E às vezes gastou 200, 300 reais numa camisa para usar uma vez. Exatamente. Então eu me recordo, né, a época que camisa preta estava na moda, não sei se vocês lembram. Né? Então era o terno preto com a camisa preta, certo? Eu ia na loja, eram essas camisas que o pessoal me ofereceu. Eu falei, não quero. Além de eu não gostar muito da cor, né? Eu falava, eu sei que eu vou comprar, isso vai sair da moda e eu vou no tradicional, não é? Nas cores mais comuns. Eu vou comentar do sapato também, não é? As mulheres adoram sapatos, podem adorar sapatos, só que você tem, não é? Um par de pés, não é isso? Certo? Não dá para usar mais de um sapato. Não dá, não é? Ok, às vezes, né, leva um tênis, leva algo assim, não é? Vai para o trabalho com tênis, que é mais confortável, depois lá no trabalho com um sapato de salto, ok, sem problema nenhum, não é? Mas veja, não é? Quantos sapatos será que tem lá na sapateira à disposição que representa um recurso financeiro parado, né? E que às vezes aquele sapato, né, tem dica para comprar sapato, né? Os especialistas falam, você tem que comprar sapato no final do dia, depois que você já andou, que seu pé já está inchado, né? E aí você, né, vai comprar e vai usar, porque senão você vai comprar o sapato, muitas vezes fica lá parado porque ou, né, ficou mais largo, ou alguma situação do gênero. E se a gente pegar agora do âmbito pessoal e a gente trouxer para o âmbito corporativo, muitos empresários estão nos assistindo, a gente costuma dizer, né? A gente tem que pensar antes de comprar e repensar antes de consumir. Exato. Nesse contexto, professor Giovanni, como é que a gente traz esses exemplos que vocês deram, tanto do almoço da criança como das compras de sapato, de camisa, como é que a gente traz, por exemplo, da empresa? Esse exemplo da empresa é importante para os empresários se identificarem. Esses pequenos gastos que a gente exemplificou com o sapato, traz um pouquinho, Giovanni, por favor, para o contexto das empresas. É comum a empresa investir muito dinheiro em matéria-prima. Tá. E fica aquele recurso à disposição. Não é porque o recurso está à disposição que eu tenho que usar. Né? O fato de estar o dinheiro transformado em matéria-prima não deixa de ser dinheiro, só que agora em forma de matéria-prima. E como está abundante aquela matéria-prima, não se toma cuidado. E às vezes num processo fabril, num processo de produção, usa-se mais matéria-prima do que o necessário. E aí quando você vai calcular o custo do produto, ele ficou maior. Obviamente comprometendo a sua margem, né? E obviamente comprometendo o resultado da empresa. Então, o que a gente costuma dizer, né? Não é porque o recurso está à disposição que ele tem que ser usado. Logo, pensa em comprar e pensa em consumir. Porque uma coisa é comprar e deixar ele no estoque. E a outra coisa é, uma vez à disposição, eu sair consumindo. E às vezes consumir numa velocidade até maior do que a necessária, já que tem o Exato. recurso, é isso? Exato, está lá à disposição. A gente pode trazer um exemplo, Silvio, falando da questão do consumo da água, que durante muito tempo, na cidade de São Paulo mesmo, ficou em evidência um consumo grande, que as pessoas acabaram consumindo desenfreadamente, a gente teve um problema. Isso tem a ver com a natureza também, né? O meio ambiente, etc. Também tem essa ponte, professor? Sim, sem dúvida, né? Quero crer que o Brasil, já passamos daquela situação do Brasil ser um país com recursos ilimitados, né? Aquela leitura de que aqui tem tudo muita abundância. Em abundância.
certo? Acho que nós precisamos trazer isso para a consciência nossa, dos nossos filhos, pensando nas próximas gerações, porque já não temos mais essa abundância. Para quem mora em São Paulo, isso está mais do que evidente, claro, certo? O problema com a água é um problema de alguns anos, ainda não solucionado, talvez um pouco melhorado, mas nós vamos continuar convivendo com essa situação, certo? E temos que aprender a usar melhor, não é? Isso dá-se o nome de racionamento, não é? Mas aí não falta para ninguém. Ou seja, precisamos ter também um senso coletivo. E esse senso coletivo de racionamento, pensando na água, tem a ver com o contexto da empresa também, né? Sem dúvida. Os recursos estão em abundância, as pessoas acham que podem gastar quanto querem, quando percebem a empresa fica sem, fala, e agora racionar? Exemplo, por favor me corrija se eu estiver errado. Vou ter que mandar funcionário embora. Isso, exato. Vou ter que cortar a verba desse departamento, não é assim, professor? É isso. Então, o consumo acaba levando assim... Acho que a gente tem que valorizar, né? Valorizar aquilo que a gente gasta e, na verdade, valorizar o esforço que a gente consegue dinheiro. Você não acha, professor? Exato. A gente fala do consumo consciente e eu iniciei aqui a minha fala falando não só de recursos financeiros, né? O recurso operacional da empresa, ele tem que ser usado com consciência. Então, uma das coisas, né, a gente que dá aula, o projetor em sala de aula. Aquela lâmpada custa caro. Caro, né? E às vezes você está lá dando aula, a lâmpada ligada e você não está nem usando. Então, é um recurso material que já está lá à sua disposição, ele já está pago, porém a lâmpada tem uma vida útil. Então, se eu não estou usando, desliga. Desliga porque ela vai ter uma duração maior. Então, é um exemplo, né, dado aí em relação a consumo consciente de material, de itens operacionais. E a mesma coisa a questão do recurso humano. Então, como é que eu estou usando o meu time? O que eles estão fazendo que me trazem resultado? Ou eu estou gastando esse recurso de uma forma ineficiente? E quando a empresa, por exemplo, cobra esse consumo consciente do funcionário, às vezes pode ficar a pergunta, será que ele consegue fazer esse consumo consciente? Será que ele tem esse consumo em casa? Professor? Veja, a cultura do brasileiro é não ter a educação financeira. Então, é comum a gente visitar empresas onde o empresário cobra o consumo consciente do colaborador, sendo que esse colaborador nem com o recurso dele, na casa dele, ele usa conscientemente. Então, o professor Silvio deu o exemplo do apagar a luz, ele não apaga nem na casa dele. Como é que o empresário vai cobrar isso desse colaborador que não tem essa educação? Então, talvez a solução seja começar a investir nesse tema internamente para criar a cultura do consumo consciente. Perfeito. Se a gente pensar em consumo consciente, então, para a gente encerrar, eu queria pedir para o professor Silvio dar uma dica final para os empresários que estão nos assistindo sobre o consumo consciente. Depois o professor Giovanni também sua dica final para a gente encerrar esse assunto e deixar esse recado do consumo consciente em todos os âmbitos. Professor. Eu vou retomar uma fala do professor Giovanni, quando ele comentou do estoque, né? E depois ele comentou da questão da educação. Não é? Então, levando isso para a empresa, né? O empresário tem que ter a consciência de que ele também tem que educar os funcionários dele para melhor utilizarem os recursos. Não é? E pensando no estoque, que é a coisa de estar lá disponível, eu uso, não é? Mas vamos dar um passo para trás. Não é? Se está lá disponível, eu uso, em algum momento foi comprado. Não é? E aí, qual que é a preocupação? Que critério que eu tenho para comprar, certo? Então, a lógica de compra, produz, entrega, vai receber o dinheiro, esse ciclo todo, não é? Em outros vídeos a gente comenta sobre esse ciclo, né? Tem que ser muito bem cuidado, muito bem planejado, muito bem pensado e começa nas compras. A boa parte do segredo de ter resultado ao final do processo produtivo está em comprar bem, está em não deixar material em excesso. Então, vou fazer uma provocação para você aí que está nos assistindo. Sempre bom uma provocação, sempre muito bom. Fazer uma provocação. Vai lá na área de estoque da sua empresa, vê se não tem peças obsoletas que você não usa mais. Mas não procura assim nas prateleiras, procura naquela caixa que está escondida embaixo de alguma coisa que ninguém te diz o que é. Certo? Você vai encontrar peças que você não usa mais, vai encontrar na prateleira, às vezes, né,
alguma coisa que está quebrada, né? Mas que custou caro. Em algum momento foi comprado, não é isso? Sim, sim. Vai encontrar, às vezes tem um kit de alguma coisa, vai encontrar faltando um pedaço desse kit, uma peça, alguma outra coisa, e aí não dá para usar o kit todo. Né? Então, faça esse esforço, você está lá pagando alguém para cuidar desse estoque, seja um profissional do almoxarifado, ou seja alguém, não é, que precisa ser educado. E, obviamente, também o pessoal de compras. Perfeito. Professor, uma dica final para os empresários. Eu acho que a palavra recurso limitado tem que estar sempre na cabeça, porque o dinheiro é finito, né? Então, o consumo tem que ser consciente para não faltar lá na frente. A dica né, vamos parar de olhar o hoje, vamos parar de ser imediatista, vamos tentar pensar em continuidade, seja a continuidade da empresa, seja a continuidade do planeta. Perfeito. Esse é um outro motivo pelo qual a gente pensa sempre muito, e esse é o nome da empresa, uma educação continuada. Ou seja, que a gente dê continuidade a toda essa formação e coloque isso em prática. E o tema de hoje foi consumo consciente. Espero que você, empresário que está nos assistindo, tenha gostado. Em breve, novos vídeos com dicas financeiras, dicas de gestão, dicas contábeis, dicas de marketing, de comunicação, para você ter melhores resultados na sua empresa.